Fala pessoal, bem-vindo à aula 7 de Java aqui do canal Diálogo para Aluno. E nessa aula aqui nós vamos estar aprendendo quais são os 8 tipos de dados primitivos disponíveis na linguagem Java. Certo, aí você pode estar falando, o que esse cara quer dizer com tipos de dados primitivos em Java? Então vamos lá, até agora a gente viu variáveis de tipo inteira, que a gente declara como, por exemplo, int x, uma variável inteira. Nós vimos uma variável double x, só que existem 8. Então a gente viu uma para número inteiro e para número decimal, mas existem 8 tipos. E cada um tem uma certa função, uma certa limitação. Então vamos começar. O primeiro tipo que a gente vai falar aqui é o byte, que eu vou chamar aqui de A. Então a gente tem o byte. Depois nós temos um outro tipo, que é o short, que eu vou chamar de B. Nós temos um outro, que é o int, que nós já vimos, que eu vou chamar de C. Nós temos outro, que é o long, que eu vou chamar de D. E agora nós temos float, que eu vou chamar de E. Aqui por enquanto eu vou só escrever e depois a gente vem explicando o que cada um é. F. Nós temos também boolean. E nós temos char. Certo, então olha só. Mas que eu tenho que dar um nome, né? Se eu não der o nome, complica. FGH. Então olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tipos de dados primitivos. Por que primitivos? Por enquanto, apenas aceita que esses aqui são os dados primitivos, porque a maneira mais fácil de explicar por que eles são primitivos é nós conhecemos, quando a gente conhecer os outros tipos os que não são primitivos. Então, por enquanto, é importante apenas saber que nós temos 8 tipos de dados primitivos em Java. O que cada um faz? Então, olha só, esses 4 primeiros aqui, ó, byte, short, int, long, todos são capazes de armazenar valores inteiros, apenas valores inteiros, negativos e positivos. Float e double são para valores decimais. Boolean, se você até der uma pesquisada, recomendo, se você estiver curioso aqui com a variável boolean, dá uma olhada no Google, coloca boolean Wikipedia aí, e boolean é praticamente 0 ou 1. 0 que quer dizer falso e 1 para verdadeiro. São apenas esses dois valores que uma variável boolean pode armazenar, falso ou verdadeiro. A gente vai ver como que a gente faz para jogar isso nela. E o char, que seria um caractere. O que é um caractere? Um caractere pode ser uma letra, um caractere pode ser um número, pode ser ponto de interrogação, um caractere. Então, apenas um único caractere é um tipo char. Aí vem a pergunta, por que é que nós temos 4 tipos de dados diferentes para a variável inteira? Não poderia ter apenas um e acabar com toda essa palhaçada? Poderia ser apenas um. Não necessariamente. Agora, para ficar de maneira mais direta, vamos fazer o seguinte. Quando você utilizar uma variável inteira tipo byte, ou seja, não vai ser inteira, uma variável byte tipo byte, nós estamos falando de números pequenos. E essa variável que pode armazenar números até menos 128 até 127. Se eu tentasse jogar aqui que o valor dessa variável fosse 400, olha só que me dá um erro. Por quê? Esse número é muito grande para ser armazenado na variável byte. Por quê? A variável byte, o espaço que é armazenado na minha memória RAM, certo? Na memória RAM do meu computador, para armazenar o valor da variável A, são apenas 8 bits. 8 bits na minha memória são pegos para poder armazenar esse número. E 400 não dá para eu colocar em apenas 8 bits. O limite dessa variável, como eu disse, é 127. Olha só que 127 vai beleza, não recebi nenhum erro. Agora, se eu tacar 128, deu linha vermelha aqui, ó, tem um erro. Então, esse aqui é o limite. Existe um termo para isso aqui que se chama overflow. Só que a gente vai ter uma aula dedicada para aprender o que acontece quando a gente coloca um número maior do que a capacidade do tipo de dado. E no negativo seria menos 128. Até aqui não tem erro. Mas se eu jogasse menos 129, deu erro. Então, isso aqui, ó, o byte é para números pequenos. Aí, o que seria o short? O short, em vez de 8 bits, seriam 16 bits, que dá para armazenar números de menos 32.768 até mais 32.767. O que é a int que a gente já tinha utilizado? A int pega 32 bits da memória RAM do seu computador. Por isso a gente pode armazenar um número ainda maior, que seria 2 bilhões, 147 milhões e uns quebrados. E a long é para chutar o barraco mesmo. A long é absurda. A long a gente está falando aqui que pode armazenar números de menos 9 quindilhões, 223 quadrilhões e por aí vai, um número grande. Então, para fazer o seguinte,
seria muito entediante eu falar uma aula aqui com todos esses valores, esses números. Vou deixar aqui um link aqui em algum lugar nesse vídeo que vai levar para um post no blog do De Aluno para Aluno, onde vai ter uma tabelinha com o limite do byte, o limite máximo e inferior do byte, o limite do short e por aí vai. Porque esses números não é tão importante você decorar esses números. É importante você saber que esse aqui é para número muito pequeno, pequeno, médio e enorme. É isso que é importante saber. O limite exato, eu vou deixar um post lá no blog do De Aluno para Aluno, a tabelinha certinha do limite de cada um. O que é o float e o double? É a mesma lógica. O float, ele pode armazenar números com uma precisão menor do que o double. É isso. Então o double tem uma precisão maior do que o float. Para ver a precisão exata, não deixe de checar o post lá no blog de Aluno para Aluno. A boolean seria isso aqui. Ó. A boolean pode ser igual a falso, dessa maneira, que seria o zero, falso, ou pode ser igual a true, que é verdadeiro. Por que se diz true, por que se diz false? Porque vem no inglês, então true para verdadeiro, false para falso. E depois a char, como que nós podemos armazenar um char? Seria como, por exemplo, dizer isso? Não exatamente, olha só, porque se eu jogar char h igual a A, eu estou dizendo que A seria essa variável aqui, ó, o que dá um erro porque essa variável é do tipo byte, então como é que eu posso estar jogando ela para ser igual a uma variável char? Um char, para a gente fazer isso em Java, nós utilizamos essa... Não são aspas. Se alguém souber o nome aí, deixa aí no comentário. Não é aspas, é esse apenas com um risquinho. Aspas seriam aquele 2 e 2, esse aqui é aquele apenas com um tracinho, depois um tracinho. E entre esses dois tracinhos, eu escrevo o caractere. Então esse aqui é o caractere A. Eu estou dizendo que a variável char h é igual ao caractere A. Eu poderia dizer que a variável char h é igual ao caractere 5. Então perceba que 5 não é o número. Isso aqui está sendo tratado como caractere. Caractere P, caractere ponto de interrogação e por aí vai. É lógico que agora a gente vai ter que fazer programas que vão utilizar cada um desses tipos de dados. Mas o importante dessa aula é saber que existem 8 tipos, saber que nos 4 tipos para valores inteiros existe um motivo e um limite que eles pegam na sua memória uma quantidade de bits diferente. O float e o double seguem a mesma lógica, aqui a precisão que eles podem ter, a quantidade de bits que eles pegam. A boolean é para verdadeiro e falso, e a char para o único caractere. Então é isso que a gente tinha passado nessa aula. Como eu disse aqui, deixo o link em algum lugar para o blog, se você tiver curioso saber quais são os limites exatos. E agora é só fazer programa utilizando todos esses tipos aqui. Te vejo então nas próximas aulas com mais programação em Java. Até mais!